Fala galera, como vocês estão? Seja bem-vindo a mais uma edição do FuteArt. Eu sou o Thales e hoje iremos falar sobre muitas notícias aí do futebol brasileiro. Tem mercado da bola, vai e vem, notícias aí, jogos, vamos falar sobre tudo isso e muito mais. E mais uma coisa, desde já quero pedir aquela moral, se inscreva no canal se você não for inscrito, deixe aquele like e compartilhe aí para os amigos, que assim como eu e você é fã do futebol e quer ficar por dentro. Fique com as notícias após a vinheta. Bom, começaremos o vídeo de hoje falando sobre Lucas Moura. O São Paulo oficializou a contratação do jogador que estava livre no mercado desde maio, quando saiu do Tottenham da Inglaterra. O São Paulo, que vem forte aí para a temporada, já teve a contratação aí de James Rodrigues. Agora o Lucas Moura vem aí para fechar a parte ofensiva do clube, né? O São Paulo aí que tem bastante projetos esse ano, vem forte aí, hein? Bom, Daniel Alves foi notificado nessa quarta-feira que irá a julgamento em Barcelona. O juiz do caso notificou o jogador aí que aceitou numa boa e juntamente com sua defesa não se opôs aí à decisão do juiz de marcar aí o julgamento para o jogador. O jogador que está preso desde janeiro por acusações aí, né, sobre aquele caso lá, o jogador aí não vai dificultar as investigações. Bom, o nosso próximo tópico agora é a Copa do Mundo Feminina. Infelizmente, a nossa seleção está desclassificada após ficar no empate em 0-0 em jogo morno hoje contra a Jamaica. O Brasil, que com esse empate foi a 4 pontos, o que não foi suficiente para uma classificação, já que a líder do grupo, a França, estava com 7 pontos e em segundo colocado vinha aí a própria Jamaica com 5. O Brasil dá adeus aí da Copa do Mundo após ficar em terceiro lugar no grupo F da Copa do Mundo. Eu acho que ninguém esperava uma eliminação tão precoce da seleção brasileira, né? Já que o Brasil sempre foi referência aí no futebol feminino. A Marta lamenta aí a eliminação do Brasil, assim como todos nós lamentamos, né? Mas vida que segue. Infelizmente, aconteceu aí, né? Bom, boa sorte agora para quem fica. Infelizmente, o Brasil dá adeus à Copa do Mundo aí feminina. O nosso próximo tópico agora é o atacante Roger Guedes. O ex-camisa 10 do Corinthians ontem oficializou a sua saída do clube. Segundo o jogador aí, que com suas próprias palavras disse que está indo realizar um sonho em jogar no Catar. O jogador foi comprado aí junto ao Al Rayyan do Catar por 10 milhões de euros, ou 52,8 milhões de reais, onde 40% do negócio ficará para o Corinthians. O Corinthians, por sua vez, aí perdeu o seu principal jogador do elenco, né? Infelizmente, agora vamos ver o que acontece aí, né? Enquanto os clubes estão se reforçando aí para o restante da temporada, o Corinthians está perdendo forças. Eu, sinceramente, como torcedor, não gostei. O jogador, obviamente, pensou no lado profissional, não consigo culpar ele também, já que a parte dele aqui, a obrigação dele, ele cumpriu. O que nos resta agora é lamentar. O Corinthians também tem até a noite de hoje para oficializar alguma compra, seja ela do Alexis Sánchez, que iremos falar mais à frente, ou de qualquer outro jogador, já que a janela de transferências nacional fecha hoje às 23 horas e 59 minutos, ou seja, à meia-noite já não é mais possível nem contratar e nem vender nenhum jogador aqui na janela nacional. O nosso próximo tópico agora é o atacante William. O jogador ex-Corinthians que está atualmente no Fulham da Inglaterra, o jogador aí de 34 anos está sendo sondado na Arábia Saudita. Segundo informações aí, o time Al-Shabaab está interessado na contratação do atacante de 34 anos. O jogador William, que está atualmente jogando na Inglaterra, teve seu contrato encerrado, mas parece aí que teria seu contrato estendido. Mas o clube da Arábia Saudita, Al-Shabaab, está interessado na contratação do jogador. O jogador que nessa temporada de 2022-2023 soma 6 gols e 5 assistências em 30 jogos. É uma média não tão ruim assim, mas também não é boa. Lembrando que o jogador já tem 34 anos, né? O jogador que, por sua vez, também nunca foi muito goleador. Em 707 jogos, o jogador soma apenas 110 gols e 152 assistências em toda a sua carreira.
Bom, me diga aqui nos comentários o que você acha aí, se vale a pena ou não para a Arábia Saudita, mais precisamente para o Al-Shabaab, contar aí com um jogador de 34 anos, que, como ele próprio já disse, não volta mais a jogar no futebol brasileiro, já que teve uma passagem conturbada pelo Corinthians aí, até saiu meio pelas portas do fundo. O nosso próximo tópico agora é o Pedro Guilherme. O jogador foi vetado pela diretoria do Flamengo e não jogará o jogo de amanhã, quinta-feira, contra o Olímpia do Paraguai pela Copa Libertadores da América. O jogo ocorrerá às 21 horas no horário de Brasília e o jogador foi vetado após aí as últimas polêmicas que aconteceu aí no vestiário com o auxiliar técnico de Jorge Sampaoli. Segundo o próprio jogador, ele não vê mais clima para continuar no Flamengo com o técnico. O Flamengo, que por sua vez teve uma reunião com o Jorge Sampaoli aí, não sei se ele continuará no cargo. Ao que tudo indica, parece que ele não vai sair. Então, com isso, o atacante Pedro manifesta o desejo de não continuar trabalhando na gestão do técnico. Bom, é verdade que já disse em vários vídeos que no futebol não é lugar de agressão. Não sei o que aconteceu no vestiário, só quem vivenciou pode dizer melhor o que aconteceu lá. O fato é que eu acho que o auxiliar técnico não tinha nenhum direito, por mais que o Pedro tenha sido grosseiro ou até mesmo agressivo, não tinha nenhum direito de atacar o jogador. O jogador que realizou exames médicos em Minas Gerais, lá no IML, e foi constatado que o jogador teve fraturas no rosto e na boca. Alguns clubes brasileiros estavam interessados na contratação do jogador, até a própria torcida do Corinthians chegou a pedir o jogador, mas devido aos valores de transações, eu acho que não será viável para um time brasileiro, mais precisamente o Corinthians, contar com o jogador aí, já que a multa rescisória dele é muito alta. Lembrando também que o mundo árabe tentou levar o jogador do Flamengo, que disse não. Ao que tudo indica, a oferta foi bastante boa para o jogador, mas o Flamengo não viu com bons olhos os valores apresentados pelo clube saudita. Vamos ver aí o que vai acontecer, né? Qualquer informação eu venho trazer aqui para vocês no FUTEART. Bom, família, o Manchester City, o atual campeão da Champions League, está se reforçando e oficializou a contratação aí, aliás, a maior contratação de um zagueiro da história. O jogador... Deixa eu ler o nome aqui, porque o nome dele é difícil. Josko Gvardiol. Bom, se eu estiver errado aí, me desculpe. Bom, o jogador foi comprado aí junto ao Red Bull, né? E o jogador foi comprado aí por 90 milhões de euros. Como eu disse, a contratação por um defensor mais cara da história. Bom, como eu disse, né? A intenção do técnico Pep Guardiola é justamente reforçar o elenco, porque o time não quer ficar para trás aí na próxima temporada. O time que é o atual campeão da Champions League aí vem defender o título nessa próxima temporada. Lembrando também que o time pode perder um dos seus principais jogadores, o Bernardo Silva, que pode ir para o Barcelona. O clube catalão está bastante interessado na contratação do jogador. Não sabemos de fato se vai acontecer ou não. O fato é que o Manchester City aí vai reforçar o seu elenco. Corinthians ontem venceu o News Old Boys por 2-1 lá na Arena Corinthians. Após aí o time sofrer aí um gol, virou, né, com gols de Wesley, o atacante de apenas 18 anos, entrou aí e fez o seu primeiro gol no profissional. Desejo toda a sorte do mundo aí para o jogador, que está apenas começando, mas tem um futuro promissor brilhante pela frente. Esperamos aí que o Corinthians não dê o jogador de graça, já que ele tem bastante futuro. Bom, a partida também contou com gols de Roger Guedes. Sai da minha cabeça, Calvo. Bom, a partida também contou com o gol do Yuri Alberto, que vinha sendo bastante cobrado aí por parte da imprensa e também da torcida por não entregar aquilo que sabemos que ele pode entregar. Yuri Alberto agora, com a saída do Roger Guedes, pode se tornar referência no Corinthians. Ele tem que colocar na cabeça dele, chamar a responsabilidade e falar: ei, sou eu agora o homem-gol do time, já que o Corinthians não conta mais com o Roger Guedes. O Corinthians estuda a contratação de Alexis Sanches. O jogador de 34 anos aí pode vir a reforçar o clube de Parque São Jorge após a saída aí de Roger Guedes. O Corinthians precisa de um jogador para repor. Lembrando que a janela fecha hoje, mas tem impasses aí para essa contratação, já que o jogador pediu um valor de salário muito alto, maior até que os padrões brasileiros de futebol, não é mesmo? Eu acho que o jogador, se eu não me engano, que ganha mais bem aqui no Brasil hoje é o Dudu.
E posso estar errado, depois eu vou pesquisar melhor, mas eu acho que o salário dele não ultrapassa a casa dos 3 milhões de reais. Ao que tudo indica, Alexis Sanches teria pedido um valor superior, né, já que ele queria ser o jogador mais bem pago do Brasil, o que a diretoria corintiana não enxerga como viável, já que ele é um jogador de 34 anos. Eu, como corintiano, também não vejo essa contratação aí com bons olhos, já que seria muito dinheiro para um jogador de 1 ou 2 temporadas apenas. Se o Corinthians quer repor Roger Guedes, teria que ser com um jogador que renderia pelo menos 4 temporadas para o time, o que não é o caso de Alexis Sanches, já que se ele assinar um contrato grande, ele ficaria no time aí até os 40 anos. Não é o que a torcida quer. Bom, agora iremos falar, infelizmente, aí do caso Marcelo, o jogador que na noite de ontem aí teve uma infelicidade de acertar o jogador Luciano Sanches do Argentino Júnior. Ao que parece, a contusão foi grave. O jogador aí, após alguns dribles, acertou o jogador do Argentino Júnior sem querer na perna, o que teve uma contusão bastante séria. Eu não vou colocar imagens aqui para vocês, porque podem ter pessoas aí que têm sensibilidade com fotos, e até eu acho que o YouTube não gostaria disso aqui. Bom, o fato é que o jogador pode ficar de 10 a 12 meses sem jogar. Segundo o médico do time, Alejandro Rancoroni, o médico disse que ficou espantado e nunca viu uma lesão tão espantosa assim. O jogador, como eu disse, vai ficar de 10 a 12 meses sem jogar. O Marcelo, por sua vez, ficou bastante abalado e ofereceu todo o suporte aí para o jogador do Argentino Júnior. Ofereceu todo o suporte, foi no vestiário, conversou com o cara aí, se desculpou. Vimos claramente que o lance não foi intencional, o Marcelo não teve maldade aí, foi uma fatalidade do futebol. Pessoas que jogam futebol estão sujeitos aí a ter esse tipo de contusão. Eu, por exemplo, hoje eu não jogo tanto assim com frequência, mas quando eu jogava eu vinha quebrar esse braço aqui após um dividido na quadra, numa brincadeira. Eu dei um drible no menino, ele quebrou meu braço. São coisas que acontecem, né? Espero que o jogador se recupere e volte aí a dar alegria para o seu time. Bom, o Vasco encaminha a contratação de Pablo Vegetti e corre contra o tempo para inscrever o jogador ainda hoje. Como eu disse, a janela fecha às 23 horas e 59 minutos, meia-noite. Então o Vasco tem até hoje para oficializar e inscrever o jogador aqui no Brasil. O jogador aqui vem do Belgrano, pode ter tudo acertado aí, mas como eu disse, o Vasco vai ter esse impasse aí de inscrever o jogador até hoje, né? Não sabemos. A negociação está sendo fechada por $1 milhão ou 4,8 milhões de reais. Bom, família, me conte aqui nos comentários o que você achou das contratações. Lucas Moura no São Paulo, Roger Guedes no Al Rayyan. Conte aqui nos comentários o que você acha. A janela nacional fecha hoje. Me conte aqui qual transferência você mais gostou, qual você não gostou. Eu já digo de antemão que eu não gostei da transferência do Roger Guedes. Como eu disse, ele pensou no lado profissional, não consigo julgá-lo. Bom, família, mais uma vez eu venho aqui pedir para vocês se inscrever no canal, deixe aquele like, compartilhe para os amigos. Valeu e até a próxima!